Queridos, estamos no mês de junho, né? Já estamos no último mês do primeiro semestre, já estamos no meio do ano, o tempo voa, tudo passa muito rápido. E eu confesso aos irmãos que no culto de ceia é algo que eu me debruço diante da palavra, oro a Deus durante a semana toda, pedindo discernimento ao Senhor para compartilhar uma palavra de ensinamento, de despertamento para a igreja, a começar de mim, a fim de que quando viermos então participarmos da ceia, tenhamos um coração consciente, convicto daquilo que como igreja precisamos estar sempre atentos, exercitando a nossa fé, a fim de que nós possamos assim sermos luz, sermos uma igreja relevante nesse tempo. Abram comigo a palavra do Senhor no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 8 ao 10, diz assim: Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Queridos irmãos, certa feita alguém disse que a vida cristã não é uma colônia de férias, é um campo de batalhas. E é isso, a vida cristã, a vida do cristão não está vacinada contra as lutas e as provações. Porque o próprio Jesus disse em Mateus capítulo 16, verso 23, no mundo tereis aflições. A nossa vida, irmãos, ela é vivida em 4 estações, e em cada momento das nossas vidas, nós somos marcados por circunstâncias que nos deixam marcas, cicatrizes, sejam elas boas ou ruins. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos vendo também, no Evangelho de João, capítulo 20, que Jesus também levou marcas profundas em suas mãos, em seus pés, no seu peito, cumprindo assim a promessa de que estava escrito que sobre as suas pisaduras nós seríamos sarados e perdoados. Quando nós olhamos para esse versículo que nós destacamos, Efésios capítulo 5, do verso 8 ao 10, diz assim: Pois outrora éramos trevas. Quais eram as marcas, irmãos, que definiam a nossa velha criatura, o velho homem? Quais eram as marcas que o mundo nos deixou e tem nos deixado? Marcas profundas, marcas de dores. Quem sabe na vida de muitos foram marcas de uma vida na mentira, marcas de uma vida na incredulidade, marcas de uma vida na lascívia, na prostituição, marcas de uma vida na avareza, marcas de uma vida de maldades, marcas de uma vida de más conversações, de injustiça. Irmãos, quais são os rótulos que o mundo nos colocou, que marcavam a velha criatura? Eu quero dizer algo para vocês, que tem uma coisa que eu e minha esposa não aceitamos
e muitos dos irmãos chegam rotulados com apelidos na igreja. E apelidos às vezes que são de deboche, certo? Apelidos às vezes que rotulam as pessoas que carregam esses rótulos e trazem um sentido, um espírito de inferioridade. E quando a gente recebe alguém na igreja com um apelido, a primeira coisa que a gente faz é dizer: o seu apelido não é esse. Em Jesus, você tem uma nova identidade. E algumas pessoas sabem disso muito bem do que eu estou falando. E este versículo vai dizendo: pois outrora eram trevas, marcados com cicatrizes profundas, rótulos, porque vivíamos nas trevas. Mas olha o que o versículo diz: porém, diga para o teu irmão, agora sois luz no Senhor. Diga amém. Aleluia. Antes nós éramos trevas, agora somos luz no Senhor. No livro de Colossenses, capítulo 3, verso 13 e 14, diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Diga aleluia. Eu confesso, irmãos, que vejo ainda muitos amados, pessoas com muitas cicatrizes, marcas profundas ainda do velho homem na vida de muitos cristãos. Marcas que foram deixadas por uma vida de pecado. Mas eu quero dar uma boa notícia para você nesta manhã, diga amém. Louvado seja Deus, porque nós temos o melhor cirurgião de cardiologia e o melhor cirurgião plástico chamado Jesus, diga amém. Porque Ele tirou de nós um coração de pedra e nos colocou um novo coração. E Ele agora, por conta do seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, Ele fechou todas as feridas e marcas deixadas pelo pecado no velho homem, sarou todas as nossas feridas, e a partir de agora nós temos uma nova identidade. Marcas de Jesus na nossa vida, diga amém. Queridos, eu não sei se você sabe, mas quem estuda astronomia sabe muito bem que a lua não tem luz própria. A luz refletida pela lua é reflexo do sol. Quantos sabiam disso? E é por isso que esse versículo nos ensina coisas muito lindas. Diga, antes nós éramos trevas, agora somos filhos da luz. Andemos, pois, como filhos da luz. Se de fato estamos brilhando, não é porque esse brilho vem de nós, mas é porque vem do sol da justiça, aleluia, que brilha em nossa vida e brilha através de nós. Se hoje nós podemos ser luz neste mundo, ser farol de Deus na sociedade, na escola, no trabalho, na igreja, é porque Cristo, que habita em nós, brilha através de nós. Então nós podemos ser vistos como vasos que brilha a luz de Jesus pela sua graça e misericórdia, diga amém. O versículo é muito simples, mas profundo. Antes éramos trevas, agora sois filhos da luz no Senhor, diz o versículo. E o versículo continua:
Andemos, pois, como filhos da luz. Queridos, da mesma forma que a marca de um produto define, revela a sua finalidade, as marcas de uma vida cristã definem a nossa nova identidade em Cristo e o propósito para o qual nós fomos criados e chamados. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, refletindo sobre essa questão da marca que Cristo nos deixou, nos selando com o teu Espírito, demonstrando que somos filhos de Deus, nós olhamos para o apóstolo Paulo, que também foi um homem marcado por muitas dificuldades. A palavra do Senhor vai dizendo em 2 aos Coríntios, capítulo 7, verso 5. Em tudo fomos atribulados, lutas por fora e temores por dentro. Em Gálatas 6,17, a palavra do Senhor vai dizendo: daqui em diante ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. E Paulo continua nos ensinando, um homem que foi marcado por lutas, marcado por açoites, marcados fisicamente, marcado por desprezo, por humilhações, marcado emocionalmente, marcado espiritualmente, porque a sua alma estava sempre aflita. Um homem que também sofreu e passou por muitos medos, mas Paulo olha para mim e para você, como homem pecador, finito, falível, dizendo, 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, dizendo: sede meus imitadores como eu sou. Então é possível, irmãos, porque a vida lá fora nos açoita, a vida nos ensina de uma forma muito dura, desafiadora, sim ou não? E muitas das vezes chegamos diante de Deus, na igreja, marcados por dor, por humilhação, por desprezo. Chegamos arrebentados, sim ou não, irmãos? Mas, queridos irmãos, infelizmente, muitos de nós, como eu disse, essa palavra, quando eu fui buscar no Senhor, falou muito comigo primeiramente. É muito triste, irmãos, nós vermos irmãos nas redes sociais com desabafos, com opiniões, fotos comprometedoras, comentários desnecessários, palavras de baixo escalão, críticas e reflexões absurdas, ideológicas de crentes sem nenhum fundamento, que não tem mais filtro nenhum. Irmãos que revelam falso testemunho contra outro irmão, ciúmes, gente sem palavra, falta de credibilidade e outras irresponsabilidades são atitudes que infelizmente têm deixado marcas em nós, na igreja, e têm sido marcas, infelizmente, dessa igreja nesse tempo em que vivemos. Certamente isso, irmãos, causa muita indignação e tristeza ao coração do Senhor. E é por isso que nesta manhã, com muito temor e tremor diante de Deus, eu quero, através apenas deste versículo, tão simples, mas profundo, destacar 3 marcas de uma vida nova que temos em Cristo, conforme o texto que nós destacamos aqui, em Efésios capítulo 5, versículo 8 e 10, que diz: antes éramos trevas, agora somos filhos da luz no Senhor. Andemos como filhos da luz,
De que forma? Revelando, demonstrando bondade, justiça e verdade, porque isso é agradável a Deus. Diga amém. Esse texto é profundo. E estas marcas de Cristo em nossas vidas definem claramente sermos filhos da luz neste mundo e assim sermos abençoados. A primeira marca que nós precisamos demonstrar como filhos da luz é termos uma vida que cultive a bondade. Irmãos, como tem gente mal neste mundo. Como tem irmãos ainda com o coração cheio de maldade, sim ou não? Como tem gente maledicente. A Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, tudo irá bem, mas se os teus olhos forem mal, tudo irá mal. Como é triste, irmãos, ainda vermos muitos irmãos numa vida de maldade, que maquinam o mal. Queridos, a bondade é um dos atributos morais de Deus, e como a santidade e a justiça de Deus, dentre outros atributos da natureza, da essência do nosso Deus. E esse atributo de Deus revela o seu grande amor, porque Deus é bom, a graça, a generosidade, a misericórdia, a paciência para conosco. E se o atributo de Deus é bom, acho que fica claro de uma vez por todas que o atributo do diabo é o mal. E qual tem sido a marca que temos demonstrado que verdadeiramente fomos selados? A bondade, irmãos, ela é fruto do Espírito Santo de Deus. Gálatas 5:22. Certa feita, os discípulos perguntaram para Jesus: Rabi, tu és bom. E ele diz: não, bom é meu Pai que estás no céu. Se de fato temos demonstrado marcas da bondade, é porque, louvado seja Deus, o Senhor tem feito frutificar na minha e na sua vida a bondade do Senhor. Aleluia. E esta marca tem evidenciado a minha e a sua vida, aonde quer que estejamos, no o que estivermos fazendo. A palavra do Senhor vai dizendo em Romanos 12, 17 e 18: não paguem o mal com o mal, porém, antes faça o bem diante de todos. Diga amém. Porque a vingança é do Senhor, diz a palavra de Deus. É difícil? Claro que é difícil ser humilhado, trapaceado, traído. Mas coloca nas mãos do Senhor. Ele é o justo juiz, diga aleluia. Olha que interessante o que Tiago fala no capítulo 4, verso 17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Eu creio, irmãos, que caminhando com Cristo, tendo a marca de Jesus nas nossas vidas, nós precisamos sermos homens e mulheres, jovens, mais bondosos, mais gentis, mais dóceis uns com os outros, com o nosso próximo a começar, porque o próximo mais próximo da gente é a nossa casa, é a nossa família, são os nossos filhos, são os nossos pais, são os nossos irmãos, sim ou não? Diga: Senhor, me ajude a ser um homem, uma mulher mais bondoso no meu dia a dia. Porque se ainda há
nuances de maldade, nós precisamos pedir para o Senhor tocar e tirar esta marca. Porque antes éramos trevas, agora somos filhos da luz, diga aleluia. Não dá para acreditar. Muitos irmãos ainda andam tramando o mal, armando ciladas. Muitos que se dizem cristãos ainda atrás de mandinga para arrumar marido. É brincadeira. Como diz o pastor Nil Sérgio, para que eu quero descer. Para que eu quero descer. Cristãos tentando ajeitar, arquitetar o mal para poder sobressair e ter uma promoção na sua empresa, no seu trabalho. Não dá para acreditar que tem gente assim. Se temos cultivado alguma bondade, é porque temos esta marca de Jesus em nossas vidas. Diga amém. Queridos irmãos, uma outra marca que esse texto de Efésios 5 nos evidencia é que, se somos de fato filhos da luz, também temos a marca da justiça. Uma vida cristã cultiva a justiça. Porém, amados, a Bíblia vai dizendo que não há sequer nenhum homem justo na terra. Eclesiastes 7:20. Eclesiastes 7:20. E é por isso então que em Cristo nós fomos, diga para o teu irmão, justificados. Porque a natureza natural do homem ela é má. Mas em Cristo Jesus, agora regenerados, temos uma nova marca, a fim de sermos chamados agentes da justiça de Deus. Aqueles que promovem o que é sensato, aqueles que promovem aquilo que é de direito a todos. Marcas da justiça. A palavra do Senhor vai dizendo que, ao invés de cinzas, Deus derramaria sobre nós óleo de alegria. Ao invés de pranto, vestes de louvor, e ao invés de espírito angustiado, a fim de que fôssemos chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Diga amém. Queridos, a justiça do homem, ela é interesseira, ela é traiçoeira. Eu vou ler um texto aqui, um pouco pesado, mas é que Deus falou muito comigo esta semana. E eu me lembrei do texto quando eu ouvi no dia que eu tomei a minha decisão por Cristo em 1992, na cidade de Bauru. Quando eu entro na igreja, cabeludo, estilo Chitãozinho Chororó, me achando o cara trapaceiro, vendedor trapaceiro, sabe aqueles vendedor trapaceiro? Era eu. Antes éramos trevas, agora, e quando eu entro na igreja, pastor Lelo, que o senhor já recolheu, ele prega esse texto, irmão Cídio, Isaías 64:6, diz assim: pois todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Eu falei, eu sou esse cara, um trapo de imundícia. Aquela palavra veio e cravou no meu coração, e quando ele disse, aqueles que nesta noite quiserem entregar sua vida para Jesus, receberem uma nova marca na sua vida, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Irmãos, quero dizer algo para vocês. Aquele dia foi o primeiro dia que eu fui a uma igreja evangélica. Primeiro culto. Nunca ninguém
me fez um convite, não tinha WhatsApp, não tinha Orkut, não tinha telemensagem, não tinha nada disso, porque eu sou da época da máquina da datilografia. Eu sou da época do mimeógrafo. Nunca ninguém tinha me convidado para um grupo de estudo familiar, para uma célula, para um pequeno grupo, nada disso. Esse mosquito precisa se converter. Uma nova marca de Cristo, porque ele fica atentando a gente, né? Mas, queridos, e naquele dia, enquanto o pastor Lelo fez o apelo, como todo visitante chega lá na última fileira, tudo bem, tem 2 visitantes lá, não querendo nem ser visto. E naquela época as igrejas faziam os visitantes se levantarem, a gente não vai fazer isso. E às vezes cantava uma musiquinha, visitante, seja bem-vindo. Quantos lembram disso? Sua presença é um prazer. A vontade da gente era sair correndo de vergonha, ou se enfiar embaixo da cadeira. A igreja achava que estava acolhendo, mas na verdade estava fazendo visitantes se envergonhar. Sim ou não? Nós temos visitante aqui nessa manhã, não é verdade? Não é nada disso. Mas o fato é que naquela época era assim. E eu então, Antônio Marcos, saio lá de trás e me ajoelho diante do altar e entreguei a minha vida para Jesus. Queridos irmãos, Filipenses 3,9 vai dizendo: e se achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Romanos 14,13, irmãos, vai dizendo: portanto, amados irmãos, deixemos de julgar uns aos outros, pois da mesma forma como vocês julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usado para medir vocês. Queridos, o que a graça de Deus nos oferece é um favor imerecido, e a misericórdia é um castigo que não é executado. Essa é a justiça de Deus. Porque muitas das vezes somos como aquele credor incompassivo. Quantos conhecem essa parábola? Buscamos a Deus para sermos perdoados dos nossos pecados, mas assim que perdoados, consolados, saímos ávidos, acusando, julgando, apontando, sentenciando o nosso irmão, que também caiu, que também errou, que também pecou, como eu e você. Sim ou não, irmãos? Eu costumo dizer para os obreiros, os líderes que caminham mais próximo de mim, que a justiça de Deus é perfeita, Ele é o justo juiz. O que cabe a nós, então, justificados em Cristo Jesus, e como agentes da justiça de Deus em tudo que vamos fazer, diga para o teu irmão, é no mínimo ser sensato. No mínimo. E sensatez significa ser ponderado. Ter cautela antes de falar alguma coisa, porque diz um ditado que a verdade tem os 2 lados. Ser sensato é ter cuidado para avaliar e proferir alguma coisa sem você saber o que está acontecendo, porque você está pecando. Queridos irmãos, que o Senhor nos ajude a sermos agentes da justiça de Deus, diante das decisões que nós precisamos tomar todos os dias. Em meu lugar, o que faria Jesus? Em meu lugar, o que faria Jesus? Se temos cultivado
alguma justiça, é porque temos a marca de Jesus em nossas vidas. Diga glória a Deus. E a terceira e última marca daqueles que são filhos de Deus e precisam andar como filhos de Deus é ter a marca de vivermos e cultivarmos a verdade. Ah, como tem crente mentiroso, sim ou não? Tinha um irmão na igreja, que já saiu, que eu chamava ele de pai do Pinóquio. Você imagina? Mas não era o Gepeto. O velhinho Gepeto daquele conto da Walt Disney era um velhinho bonzinho, né? Construía ali brinquedos de madeira para as crianças, não é isso? O pai do Pinóquio eu queria dizer que era o pai da mentira. Porque o pai da mentira é a pessoa mentia tanto, mas tanto, que, meu Deus do céu, há muitas pessoas, muitos irmãos que ainda sofrem porque vivem na mentira. A vida da pessoa é uma mentira. Querem mostrar, querem ser primeiramente o que não são. E sofrem por isso. Sofrem muito. Queridos, Jesus dizia no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, 31 e 32: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta verdade nos libertou do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz. Diga amém. Os nossos olhos fechados por conta da mentira, de tanta coisa errada, de tantas marcas de sofrimento que carregamos na vida mundana, agora, conhecendo a verdade, Ele nos liberta. E descortinando a verdade que é a palavra de Deus, nós, primeiramente, o que fazemos? Nos arrependemos. Senhor, me perdoa. Me perdoa. A palavra do Senhor vai dizendo, na terceira carta de João, versículo 1, 4. O Senhor não tem maior alegria do que este, o de ouvir que os seus filhos andam na verdade. Como é triste uma professora, a diretora, a coordenadora chamar uma mãe no colégio e dizer: olha, você precisa ser mais firme com o seu filho, porque ele mente muito, ele trapaceia muito as coisas aqui na escola. É o lápis que ele rouba do coleguinha, é a borracha, ele mente que não trouxe o dinheiro para o lanche. Você precisa trabalhar isso no caráter, no coraçãozinho dele. A palavra do Senhor diz em 1 João 1:6: se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha que texto lindo de Filipenses, capítulo 4, verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. Queridos, esse versículo arrebentou meu coração, porque eu comecei a olhar para mim mesmo e fazer várias perguntas. Isso me faz pensar: quanto mais nisso pensais. Isso me fez pensar sobre a minha reputação como pastor na cidade, como seu pastor, a minha reputação como homem, como marido, como pai. Se há alguma fama, qual tem sido a nossa fama? Queridos,
Esse versículo fala comigo, fala conosco, fazendo uma pergunta: será que eu tenho conseguido refletir a marca da luz de Jesus, sendo um homem bondoso, sendo um homem justo, honesto, sendo um homem verdadeiro? A palavra do Senhor vai dizendo em Efésios capítulo 4, versículo 15: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Em João 17, próprio Jesus ora por nós ali no Getsemane, dizendo: Senhor, ó meu Deus e Pai, santifica-os na verdade, porque a verdade é a tua palavra. Eu gostaria que eu e você fizesse desse texto bíblico uma oração em voz bem alta e com muita convicção. Salmo 25, versículo 5. Diz assim, podemos dizer: guia-me na tua verdade e ensina-me, por ti estou esperando todo dia. Vamos ler com mais alegria e fé? Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Se eu e você temos cultivado uma vida na verdade, é porque temos esta marca de Cristo em nós. Diga amém. Queridos, para terminar a nossa luta diária, o nosso dia a dia nos trazem marcas, por circunstâncias, ora positivas, ora negativas. O que vai mudar é a forma como nós vamos encarar elas, pedindo que Deus venha cicatrizar estas marcas de quando nós éramos trevas e agora, com uma cirurgia plástica milagrosa dos céus, pelo sangue de Jesus, que levou sobre si todas as nossas feridas e pisaduras, assim fomos sarados, e agora temos uma nova marca, a marca de Jesus, aleluia, uma nova identidade. Queridos, deixe Deus tocar e marcar a sua vida a partir de hoje. Irmãos, você não está mais marcado pelas circunstâncias deste mundo, se estiver em Cristo Jesus, e sim pelo que Deus fez por meio de Cristo Jesus na minha e na sua vida, aleluia. Pois outrora éramos trevas, porém agora, Efésios 5, 8, 10, somos luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Talvez a nossa vida ainda esteja cheia de cicatrizes e marcas de dores, de muitas lutas, mas olhe para cá, irmãos, a sua história ainda não terminou. Se este capítulo da sua história não está bem, a sua história ainda não terminou, diga amém. E para terminar, eu quero destacar a fala de Billy Graham, grande pastor batista, evangelista, o grande pastor deste mundo contemporâneo. Ele disse: fiquem tranquilos, eu já li a Bíblia várias vezes, e posso garantir a vocês, que para aqueles que estão em Cristo Jesus, tudo vai terminar bem.